Boa noite, pessoal. Bem-vindo, bem-vinda todos ao nosso culto de hoje. A transmissão do nosso culto. Eu espero que você tenha, apesar das restrições, tido um Natal abençoado. Queridos, eu quero ler aqui alguns versículos do Salmo de número 37, começando no versículo 1 até o 7º versículo. Diz assim a palavra do Senhor: Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confia no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor, Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descansa no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com eles, nem com aqueles que maquinam o mal. Amém, queridos? Vamos entoar o hino de número 47. 47. Louvor e glória. Pelo nome de Jesus, que por nós pecadores te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te demos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por seu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Dá-nos sentido no teu amor. Aleluia, te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Amém, queridos. Vamos orar nesse instante, vamos buscar a presença do nosso Deus. Nós vivemos na presença de Deus, mas no culto
nós convidamos o Senhor para estar presente, numa atitude da nossa vontade, do nosso desejo de estarmos junto com Deus, desfrutando da presença, da bênção, da companhia que abençoa do nosso Deus. Vamos orar, queridos. Senhor, te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na tua presença. Te agradecemos por poder cultuá-lo. Pedimos que o Senhor, em nome de Jesus, aceite o nosso culto na tua presença. O Senhor sabe, ó Deus, que nós somos imperfeitos, que pecamos muitas vezes por pensamentos, por coisas que falamos, fazemos e por outras que devemos fazer e praticar, mas não fazemos. Mas, ó Deus, nós confiamos que chegamos na tua presença por intermédio e pelo sacrifício de Cristo Jesus. Abençoa este culto em todas as suas partes, nos hinos que elevamos até o teu trono de graça. E também, ó Deus, nas nossas orações, na leitura e meditação e ensino e pregação da tua palavra. Abençoa todos nós, nós que estamos aqui e aqueles que estão nos assistindo neste momento, que estão nos acompanhando em seus lares, em suas casas. Muito obrigado pela tecnologia que nos permite cultuá-lo e, ao mesmo tempo, transmitir este culto. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos entoar mais um cântico. Eu quero entoar o hino de número 52, hino 52, glória e coroação.
Queridos, hoje nós vamos falar sobre o tema 3 decisões que eu posso tomar na minha caminhada cristã. E o texto que nós escolhemos está em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1, só 3 versículos. Hebreus 12, os versículos 1, 2 e 3. Aqui na tradução da NVI lemos: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vamos orar. Senhor nosso Deus, fala conosco agora. Ao abrirmos e meditarmos na Tua palavra, nos encoraja, nos anima, nos edifica, nos exorta, nos consola, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ano novo é tempo, pelo menos, de 4 atitudes. É tempo de reflexão, é tempo de avaliação, é tempo de planejamento, é tempo da renovação dos projetos e dos sonhos. De reflexão, por quê? Porque nós temos que refletir a nossa vida. Qual é o sentido da vida? Nós vivemos, estamos encerrando daqui 5 dias, 4 dias, mais um ano. Quarta para quinta-feira já acabou esse ano e iniciou um novo ano. E nós temos que refletir no sentido da vida. Os autores do Breve Catecismo de Westminster fazem uma pergunta: qual é o sentido da vida? O que um cristão deve fazer prioritariamente na sua vida? Ele deve, responde o catecismo, ele deve glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, e desfrutar da presença de Deus para sempre. Esse é o sentido da vida. É também tempo de avaliação. Eu faço uma avaliação de como foi o meu ano. Eu acho, e todos nós provavelmente vamos achar, que foi um dos anos mais difíceis das nossas vidas. Não foi só aqui em Piracaia, mas foi no estado inteiro, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, nas nações. Nós estamos, na verdade, numa guerra contra a pandemia. E todos nós avaliávamos, daí uma avaliação. Olha, quando nós suspendemos os cultos, no mês de março deste ano, eu tinha claramente a certeza humana nunca é certeza. Certeza humana é uma possibilidade. Certeza humana é como nós dizemos. É possível, porém, pode ser que não aconteça. Eu tinha certeza que em 90 dias tudo ia voltar ao normal. É tempo também de planejamento. O que eu vou fazer esse ano? Apesar das restrições que nós estamos vivendo, mas é um tempo também de renovação.
Se muitos projetos foram engavetados, muitos projetos foram engavetados, muitos sonhos foram colocados lá na última gaveta. É momento de nós renovarmos os nossos sonhos, renovarmos a nossa esperança. É por isso que a epístola aos Hebreus começa com uma palavra que deve nos levar a uma pergunta. Por quê? Portanto, essa é a palavra. Por que esse capítulo 12 da epístola aos Hebreus começa com esta palavra? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Ele fala, portanto, porque no capítulo 11, ele vai falar exatamente da fé e de todas aquelas pessoas. Ele começa com Noé, ele fala do patriarca Abraão, dos demais patriarcas, ele vai falar de Isaac, aliás, primeiro ele vai falar de Isaac, depois de Jacó, e assim ele vai falando de todos os personagens. E diz ele lá no capítulo 11, eles venceram pela fé. Portanto, também nós, que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, nós que temos o testemunho dos heróis da fé do passado, não é? O texto diz ali no capítulo 11, o mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Hebreus capítulo 11, os versículos 38 a 40. Terminado de dizer isso, ele diz, portanto, nós temos esta pleiade, esta porção de testemunhos. Portanto, nós livremo-nos, começa com esta palavra, livremo-nos. A palavra livrar-se vem de uma conjugação latina, liberar, libertar-se, pôr em liberdade, soltar, livrar alguém da cadeia. Então aquela pessoa foi livre, ou livrou-se da pena com uma boa advogada, foi livre de uma situação mais difícil. Mas duas palavras, soltar e libertar. Ele começa então dizendo, nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Por isso, livremo-nos. Livremo-nos. Do quê? Do que nós temos que nos livrar? Primeiro, de tudo o que nos atrapalha. O que pode nos atrapalhar na nossa caminhada cristã? Que resolução é essa? Por que eu tenho que me livrar de tudo que me atrapalha? O que pode me atrapalhar? Pode ser um relacionamento.
E aqui eu não falo só de relacionamento marido e mulher, porque há relacionamentos tóxicos, há relacionamentos, há pessoas que são tóxicas. Eu não estou dizendo isso, meus queridos, que nós não devemos ter paciência nos nossos relacionamentos, mas há certos relacionamentos que nos atrapalham. Não tenham dúvida disso. E o Espírito Santo pode nos dar um discernimento, mostrando para cada um de nós que tipo de relacionamento é um relacionamento tóxico que nos atrapalha. Pode ser um hábito que eu tenho na minha vida, um vício, uma compulsão. Alguém disse um dia para mim, olha, eu tenho uma compulsão por comer chocolate. Eu sou chocolatra. Isso não faz bem, né? Isso atrapalha a saúde. Vai comer um pedaço de chocolate, você tem que comer quantas barras de chocolate, porque você tem compulsão. Tem pessoas que têm compulsão para gastar, estão sempre endividados, estão sempre com o cheque especial estourado, estão sempre com os limites do cartão estourados, compulsão. Então, nos livrar do quê? De compulsão, que nos atrapalha, nos livrar de uma mágoa, de um ressentimento. O que é um ressentimento? É um sentimento que é repeticioso no nosso coração. Livrar-nos de sentimento de vingança. Livrar-nos de não crermos na providência de Deus. Então, primeiramente, ele diz aqui, livrem-se de tudo o que atrapalha. Em segundo lugar, e do pecado que nos envolve. Meus queridos, eu tenho dito e repito, pecado não faz mal para Deus. Pecado faz mal para nós. O pecado faz mal para a pessoa. Por que Deus deixou os 10 mandamentos? 10 mandamentos lá do Velho Testamento, que Jesus vai resumir num só, aliás, em 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Por que eles foram dados? Eles foram dados para nos abençoar e nos livrar da tendência pecaminosa do nosso coração. Então, pecado não faz mal para Deus. Veja o que diz Tiago. Tiago, no capítulo 1, dos versículos 13 a 15, afirma, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então ele diz assim, primeiro, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Segundo lugar, do pecado que nos envolve, porque pecado não faz mal para Deus, faz mal para nós mesmos. E finalmente, corramos com perseverança a corrida, a caminhada que nos é proposta. Esse é o terceiro ponto. Uma terceira resolução que nós podemos
tomar na nossa vida agora para 2021. Olhar para a nossa caminhada cristã. Olhar como tem sido a nossa vida. Olhar para o nosso próprio coração. Olhar para o nosso interior e verificar se nós estamos servindo a Deus com inteireza de coração. E se nós estamos, de fato, nos relacionando com o nosso próximo, como Jesus nos ordenou, amando ao nosso próximo. E ele vai dizer como nós devemos correr com perseverança a corrida que nos está proposta. Ele diz assim no versículo 2, tendo os olhos fitos em Jesus. Queridos, Jesus tem de ser o centro da nossa vida. Ele diz aqui por quê? Porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E aqui há uma revelação que nós podemos incorporar ao nosso coração, ao dia a dia de 2021. Ele, Jesus, continua o autor da epístola aos Hebreus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olha só o que ele está revelando aqui, o que está revelado nesse versículo 2 da epístola aos Hebreus, capítulo 12. Jesus, pela alegria que lhe fora proposta. Então, Jesus suporta a cruz, despreza a vergonha da cruz, porque só bandido, só ladrão e salteador era pregado numa cruz. Só assassino era condenado e pregado numa cruz. A cruz era símbolo de punição, de morte, mas a cruz também era símbolo de vergonha. Então o texto diz assim, ele olhava para frente, ele estava esperando uma alegria maior, ele tinha um propósito maior, por isso suportou a cruz, por isso desprezou a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Meus queridos, certamente nós temos que andar com os pés no chão. Nós temos que olhar a realidade que nós estamos vivendo. Mas quando nós estamos com os olhos fitos em Jesus, a nossa fé não se restringe às circunstâncias, a este mundo, às alegrias, mas também às dificuldades deste mundo. Quando os nossos olhos estão fitos em Jesus, a nossa fé se projeta lá para o futuro, lá para frente. Nós não olhamos só para esta vida. Sabe, porque muitas vezes a frustração, a tristeza, o desânimo toma conta do nosso coração, porque os nossos olhos estão nas circunstâncias que nós estamos vivendo. E o autor diz aqui, olhe para Jesus. A expressão é muito clara, tendo os olhos fitos em Jesus. Porque ele olhou para a alegria que viria depois da sua ressurreição e assunção ao céu. Jesus caminhava com os pés no chão. Ele era o protagonista do seu ministério, mas a sua fé não estava só nas coisas que estavam ao redor dele.
A sua fé estava lá no futuro também. Exemplo para cada um de nós. E no versículo 3 diz assim: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmos. Jesus foi completamente rejeitado pelos judeus. Jesus veio para os judeus, que eram o seu povo, que eram os seus irmãos. O apóstolo João, lá no capítulo 1 do seu evangelho, diz assim: e veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Então ele suportou uma grande oposição dos pecadores contra si mesmo. Jesus não teve absolutamente vida fácil. Jesus, embora tivesse muita gente que o seguia, Jesus não teve vida fácil. Por isso ele diz assim: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Quando o cansaço moral, quando o cansaço da alma, quando o desânimo tomar conta do nosso coração, olhemos para Cristo Jesus. Coloquemos os nossos olhos fitos em Jesus. Meus queridos, Paulo, aliás, no Evangelho de Mateus, nós lemos: quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, disse Jesus, a encontrará. Portanto, meus queridos, não é para você. Não é essa vida que Deus está dando, não é só para você, mas é para você viver para a glória de Deus. Não é só por você. A nossa vida é maior que nós, é muito maior do que você. Eliud Kipchoge é um corredor queniano que venceu 12 das 13 maratonas que disputou. Ele atualmente detém o recorde mundial de maratonas. Em 12 de outubro de 2019, ele estava em Viena e ele colocou um desafio para si mesmo: correr a maratona em menos de 2 horas. E ele, pasmem, terminou o percurso de 42 quilômetros em 1 hora, 59 minutos e 40 segundos. Como isso foi possível? Eliud iniciou a sua preparação vários meses antes. Ele deixou a sua casa e foi para uma região de altitude mais elevada. Passou a viver com um grupo de corredores e a treinar diariamente. Por isso, é preciso disciplina, é preciso determinação, é preciso assumir o protagonismo da nossa vida, do nosso ministério, da nossa caminhada nesse próximo ano de 2021. E livrar-se de pesos extras e de distrações. Se quisermos correr a corrida da fé, precisamos nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha. Amém, queridos irmãos? Amém, queridos? João, no capítulo 15, versículo 5, diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, olhos fitos em Jesus, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada
vocês podem fazer. Livrem-se de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta em 2021. Amém, queridos? Vamos orar nesse instante e seremos despedidos com a bênção apostólica. E em seguida vamos cantar a doxologia número 6. Oremos, queridos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que realmente, ó Deus, nós tomemos a decisão de que 2021, apesar de todos os desafios da pandemia, todos os perigos desta guerra contra a doença, ó Deus, o ano de 2021 possa ser melhor do que o ano de 2020. Nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos e pela fé desejamos tomar essas decisões, ter essas atitudes, tirar estas coisas que nos atrapalham, viver uma vida de consagração na tua presença, vencer certos pecados na nossa vida e correr a carreira com os nossos olhos fitos em Jesus. Faz isso na nossa vida. Nós te pedimos isso em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos e minhas queridas, eu quero desejar a todos vocês, a todos nós, a todos os irmãos, a todas as famílias, um 2021, um ano novo cheio das bênçãos do Senhor. Um feliz ano novo. Amém? Recebei a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, o nosso Pai, que a presença, o poder e as consolações do Espírito Santo sobre cada um de nós esteja e permaneça hoje e para sempre. Amém.